Bom dia a todos. Vamos começar. Primeiro, eu quero dizer, sejam muito bem-vindos ao webinar Transformação Digital e o Mercado de FDIC. Esse é o terceiro webinar realizado aqui pela Uquibar. Hoje, a gente está em parceria com a Grafeno Digital e o escritório Vidigal Neto, advogados. Eu sou Monique Canedo, sou anfitriã desse evento e vou apresentar para vocês os nossos participantes de hoje. Para começar, nós vamos ter o Antônio Marcos Guimarães, chefe de subunidade do Departamento de Regulação do Sistema Financeiro do Banco Central. O Antônio Marcos ele vai falar para a gente um pouco sobre Open Bank, desmaterialização de títulos de crédito. Seja muito bem-vindo, Antônio Marcos. Não é a primeira vez que o Antônio Marcos está com a gente nos nossos eventos. Ele esteve no lançamento do Quem é Quem no ano passado. É sempre um prazer contar com a sua presença. Em seguida, nós temos o Paulo Davi, CEO da Fintech de Crédito Grafeno Digital, estreante como participando dos nossos eventos da Uquibar. Também seja muito bem-vindo, Paulo. Vamos ter o Rubens Vidigal Neto, sócio do escritório de advocacia Vidigal Neto Advogados. O Rubens também é parceiro nosso antigo, já esteve na nossa academia de securitização, já fez participação nos nossos workshops. E, como moderadores, nós temos o Carlos Augusto Lopes, sócio fundador da Uquibar, e o Leonardo Augusto, gerente de informação aqui da Uquibar também. Vou explicar as regrinhas para vocês, tá? O Leonardo vai ser responsável por selecionar as perguntas e passar para os nossos painelistas. Fiquem à vontade para fazer as perguntas, mas é imprescindível que vocês utilizem a ferramenta de Q&A, que está, enfim, na parte inferior ou lateral da tela de vocês. As perguntas feitas no chat não serão consideradas. Então, é super importante a participação de vocês, a gente quer ouvir as perguntas de vocês, mas utilizem o Q&A. Estamos transmitindo ao vivo no YouTube, então siga a gente lá no nosso canal. A gente também vai disponibilizar o vídeo na íntegra em breve, tá? Inclusive, vocês podem ver os webinars passados no nosso canal. Se inscrevam e sigam também a gente nas redes sociais para ficar por dentro dos nossos eventos. Lembrando que os participantes não vão poder nem ligar o vídeo e nem ligar a câmera, tá? Todas as interações vão ser feitas através do Q&A ou vocês podem falar comigo no chat que eu vou responder. A gente colocou aqui o QR Code do nosso aplicativo Quem é Quem. Vocês podem falar com esses profissionais que eu acabei de falar no Quem é Quem, tá? O Quem é Quem é de download gratuito e o objetivo é conectar todos os profissionais do mercado de finanças estruturadas. A gente também disponibiliza, também é possível ler os nossos artigos lá no aplicativo, além do nosso portal. Bom, então é isso, vou passar a palavra ao Carlos. Bom webinar para todos vocês. Tchau, tchau. Bom dia a todos. Bem-vindos ao webinar da Uquibar, dedicado ao mercado de fundos de investimento de direitos creditórios. Na edição passada, a gente tratou das mudanças, das transformações que a Lei de Liberdade Econômica trouxe para o mercado de fundos de investimento geral e FDIC em particular. Falamos também das mudanças esperadas com a nova 356, o que a gente... algumas dessas mudanças esperadas já há algum tempo, mas também reflexos da LLE dentro desse novo edital. A gente vai continuar falando de mudanças e de transformações, só que dessa vez a gente quer abordar as mudanças e transformações trazidas pelo mundo digital, né? Algo que está acontecendo não só no Brasil, mas eu diria em todo o mundo, e ver quais são os reflexos dessas iniciativas no mundo de FDIC. E, para isso, a gente convidou representantes do regulador, que está capitaneando as principais iniciativas no mundo financeiro com relação a transformações digitais, o Banco Central. Convidamos digamos, o fruto dessa transformação, uma fintech que nasceu dentro, inclusive, do mundo de FDIC, que é a Grafeno Digital,
e o escritório e um escritório de advocacia que está participando ativamente nesse mundo, nesse mercado de FDIC, e que está tentando explicar o que essas mudanças no âmbito normativo, regulatório, implicam nos negócios, nas atividades dos participantes de mercado, que é o escritório Vidigal Neto. Então, eu queria agradecer ao Rubens, agradecer ao Antônio, agradecer ao Paulo por aceitarem o nosso convite. E eu quero começar já passando a palavra para o Antônio, pedindo para ele falar um pouco sobre as iniciativas do Banco Central e falar um pouco da estratégia por detrás disso, com relação a um tema que é fundamental para a indústria de securitização, que é a matéria-prima dessa indústria, que é a desmaterialização dos títulos de crédito, ativos digitais. Então, Antônio, queria te passar a palavra e pedir para o Rubens e para o Paulo se sentirem à vontade de comentar fala um pouco para a gente, sobre duplicata digital, sobre os títulos do agro, que vocês participaram ativamente também nesse processo, e conta para a gente um pouco a estratégia do banco por detrás. Perfeito. Bom dia, Carlos. Bom dia, demais colegas. Bom, de fato, o tema gira em torno dessa questão que você colocou, toda a temática de transformação digital, relacionamento do mercado de FDICs, está relacionada a um trabalho maior, que é o aprimoramento do relacionamento entre três grandes entidades, que é o mercado financeiro, o mercado de capitais e com o uso das entidades de infraestrutura de mercado, que no Brasil são as entidades registradoras e depositárias, ambas reguladas pelo Banco Central. Esse processo ele é todo construído por meio de uma tentativa de melhoria da qualidade e da segurança dos ativos, ou seja, dos recebíveis que são lastros em processo de securitização. E o carro-chefe desse trabalho, conforme você bem mencionou, é exatamente o processo de desmaterialização de títulos de crédito, que é um processo que tem sido feito um trabalho conjunto, obviamente, do Congresso Nacional, em conjunto com o Banco Central, do ponto de vista de assessoria técnica e de trabalho de regulação no âmbito infralegal. O pontapé inicial desse trabalho de desmaterialização de títulos de crédito, Carlos, começou em 2017 com a publicação da Lei 13.775, que inaugurou no direito brasileiro a duplicata escritural. A duplicata é um título que existe, na verdade, desde 1968, com a Lei 5474, é um título que é largamente utilizado há décadas em securitizações por FDICs, mas é um título que sempre teve sujeito a uma série de fragilidades, como, por exemplo, fragilidades com relação à existência do ativo, fragilidades com relação à unicidade do registro desse ativo, fragilidades relacionadas também à existência da operação adjacente, que é a prestação de um serviço ou uma transação comercial. Inclusive, muitas delas estão sujeitas ao crime da duplicata simulada previsto no artigo 172 do Código Penal, que é um problema grave para quem adquire esse título na condição de cessionário, que é a posição dos FDICs. Com a edição da Lei 13.775 e a recém-regulação do Conselho Monetário Nacional, agora em 2020, pela Resolução 4815, o que se buscou foi, se não a solução, mas, pelo menos, o saneamento de a maior parte desses problemas. O passo seguinte a esse processo aconteceu em 2019, 2020, com a publicação da medida provisória 897, conhecida como MP do Agro. A MP do Agro ela foi convertida agora em 2020 na Lei 13.986 e ela buscou um aperfeiçoamento em diversos títulos, conhecido como títulos do agronegócio, e também buscou o aprimoramento de outros títulos, como a cédula de crédito bancário. Vou pedir só um segundinho para desligar o Paulo. O que foi esse processo todo? Você tem o aperfeiçoamento de diversos títulos, por exemplo, como títulos que são o CDCA, o CDAWA, e um título que é muito importante no financiamento do pequeno produtor rural, que é a cédula de produto rural, que é a CPR. E todos esses títulos, inclusive outro título que foi abordado pela Lei 13.986, que foi um título muito importante da securitização de recebíveis e circulação do crédito no mercado financeiro, que é a CCB, são títulos elegíveis no processo de securitização, seja numa securitização imobiliária, no caso da CCI, por exemplo, ou numa securitização de títulos no agronegócio, seja num FDIC ou numa companhia securitizadora por meio de um CRA,
ou uma securitização financeira, né? No caso da CCB, por exemplo. O que é importante entender é que todo esse processo ele consiste numa mesma sistemática, que é uma sistemática de múltipla abordagem. Independente do ativo que esteja buscando melhorar a qualidade e a segurança do recebível, você sempre tem um triplo faseamento desse processo de múltipla abordagem, que seria o primeiro caso porque você, dentro em respeito às bases do direito brasileiro, que é um direito do civil law, né, o direito romano-germânico, em contraposição com o common law, em que você tem necessariamente qualquer alteração nas características essenciais de um título de crédito, você tem que ter alterações por meio do âmbito legal estrito sensu. Então, você tem um Congresso Nacional promovendo mais segurança jurídica na circulação desses ativos pelo âmbito legal, ou seja, não é pelo âmbito infralegal. O segundo ponto nessa múltipla abordagem é exatamente na entrada na delegação de competência a um órgão regulador, que nesse caso todas as iniciativas têm sido feitas por meio do Banco Central, que por meio do âmbito infralegal, iniciativas regulatórias, fazendo uso das entidades de infraestrutura de mercado, tanto registradoras quanto depositárias, você garante uma melhoria no ambiente de negociação desse ativo, porque você tem uma unicidade de registro, ou seja, mesmo você tendo pluralidades de entidades, tanto registradoras como depositárias, você, pelo processo da interoperabilidade, você garante que a negociação atua como se fosse um único ambiente de registro e com armazenamento de todas as informações relevantes que dizem respeito a essas negociações. E o terceiro e último ponto desse processo também está relacionado ao uso das entidades de infraestrutura de mercado, está relacionado a uma alteração que ocorreu em 2017 na Lei 12.810, que dispõe sobre registro de depósitos de ativos financeiros, que foi feita pela Lei 13.476, que foi a abertura da possibilidade que entidades registradoras pudessem dispor sobre ônus e gravames de ativos financeiros. Por que isso é importante? Porque a partir do momento que um título que sofreu um gravame em ambiente de registro é cedido para um ambiente de securitização, que você tem, por exemplo, um FDIC na condição de cessionário, se esse título está gravado, qualquer outra tentativa de renegociação desse ativo é nula de pleno direito. Da mesma forma que seria nulo de pleno direito a tentativa de renegociação de um bem imóvel que foi gravado, sofreu um ônus ou gravame em ambiente de cartório em sua matrícula. Então, você tem uma segurança jurídica muito grande nesse processo, que traz toda uma melhoria na qualidade dos ativos que são utilizados como recebíveis em processo de securitização, e aí você tem, de novo, todo aquele aprimoramento do relacionamento entre mercado financeiro, mercado de capitais e entidade de infraestrutura de mercado. E só para concluir essa visão geral, né, que a gente estou tentando passar para vocês aqui, todo esse processo de desmaterialização de títulos de crédito, ela ganhou agora, recentemente, mais dois grandes aliados. No âmbito informacional, o primeiro grande aliado foi o Open Banking, que saiu agora com a resolução conjunta número 1 do Conselho Monetário Nacional, junto com o Banco Central, obviamente, e a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, cuja vigência foi prorrogada para maio de 2021, mas tem um papel fundamental na redução de assimetria de informação entre o mercado financeiro e o mercado de capitais. E o segundo grande aliado nesse processo foram as iniciativas promovidas pelo Conselho Monetário Nacional, principalmente pela Resolução 4792, agora recentemente publicada, em que você tem um aprimoramento no modo de funcionamento das entidades conhecidas como fintechs de crédito, que são duas, a Sociedade de Empréstimo entre Pessoas e a Sociedade de Crédito Direto, que são entidades que têm um relacionamento muito íntimo com o mercado de capitais, elas sobrevivem por meio desse relacionamento e, além de outras iniciativas que a gente pode discutir com mais calma posteriormente, você tem um detalhe que vai ter um impacto significativo nesse processo, que foi a permissão para que a Sociedade de Crédito Direto, a SCD, pudesse trabalhar com instrumentos pós-pagos, que é um instrumento que, de longa data, inclusive por publicações do próprio Tolon, que é um vetor informacional da UCBAR, tem ganhado escala da ordem de bilhões, muito parecido com o modelo de negociação de duplicates, e está crescendo em velocidade exponencial. Então, basicamente, o processo todo estaria relacionado a todos esses fatores, né? E eu vou transmitir a palavra para os colegas palestrantes Rubens e Paulo, se quiserem fazer algum comentário a respeito.
Legal, Antônio. Muito obrigado. Rubens, Paulo, querem adicionar alguma coisa nessa questão de desmaterialização de títulos de crédito? Sim, Cal, primeiro, bom dia a todos, uma satisfação aqui estar com você, com o Léo. O Quebar é uma referência na parte informacional e na parte educacional de securitização, um exemplo de profissionalismo e seriedade, super importante para o mercado. Paulo, que é um desbravador aí no mundo das fintechs, do empreendedorismo, e está numa nova jornada na Grafeno, uma jornada super interessante, acho que vai ser super legal ouvi-lo. E o Antônio, enfim, o Bacen aqui, para mim, que trabalha, que milito na área de bancário e mercado de capitais, é um privilégio estar vendo um regulador que enxergou, que muitos poderiam entender como uma ameaça, como uma grande oportunidade para enfrentar desafios que o nosso mercado financeiro tem. Então, acompanhar esse processo do Bacen, a exposição do Antônio, a visão de mercado, a visão de futuro, é incrível e eu nunca vou me cansar de sempre que eu estou com alguém do Bacen de repetir isso, porque para nós, a indústria, é muito bacana ver esse posicionamento do regulador. Tenho comentários bastante, trazendo um pouco do que foi falado pelo Antônio e puxando isso um pouco para o universo de FDIC, alguns questionamentos que eu acho que vale a pena a gente entrar. Então, basicamente, o que eu vejo de forma super objetiva e sintética aqui na desmaterialização dos títulos de crédito, você tem dois efeitos básicos, né? Um deles, e efeitos diretos imediatos, né? Um deles está relacionado com a segurança e a confiabilidade daquele título, daquele ativo. Então, isso é em maior ou menor grau a depender do título. Então, quando a gente está tratando da lei do agro, ali está mencionando, por exemplo, o CDB, a possibilidade de também negociação do CDB no secundário. O CDB é um título que nunca teve grandes questionamentos em relação à sua segurança e à sua confiabilidade. Por outro lado, como bem mencionou o Antônio, a duplicata é sim um título mais nervoso, um risco de fraude muito maior, com um histórico problemático em relação à confiabilidade do título muito mais profundo. E toda essa parte transformada em um título escritural e a possibilidade de negociação deles numa registradora, numa depositária, muda e tende a mudar completamente esse cenário. Então, esse é um primeiro elemento. E o segundo elemento é a questão da liquidez desse título. Com uma lógica de unicidade e com um ambiente controlado de registro de depósito, essa negociação e a liquidez desses ativos tende a ser muito maior. O que, obviamente, gera um estímulo a novos créditos também muito grande, né? Porque se você pode negociar e se tem uma precificação justa por aquele ativo, isso imediatamente te permite negociar e conceder novo crédito, se esse é o seu foco de negócio, como acontece em vários lugares do mundo. Então, esse é um elemento, esses são os dois elementos centrais. E de que forma isso impacta no universo dos FDICs? Né? E aqui a gente está falando de FDICs de forma ampla, os que compram duplicatos, que compram CCB, ou que compram outros ativos que vão ser objeto de escrituração e que vão estar dentro desse universo. A preocupação central do FDIC e do regulador em relação ao FDIC, desde a edição da 531, que é a última grande reforma, ele estava vinculado ao lastro do título. Era a segurança e a existência desse lastro, e se criou uma série de procedimentos, uma série de regras, uma série de diligências a serem observadas por administrador e por custodiante e por terceiros contratados para se certificar da qualidade daquele lastro. Ora, se a gente vai ter, com essa nova regulamentação, com essa nova arcabouço, essa nova infraestrutura de mercado, um fortalecimento brutal e uma segurança muito maior em relação a esse lastro, é evidente que o olhar do regulador vai mudar, especialmente em relação a esses títulos. E nas conversas e nas diversas interações que o escritório teve, que eu tive com a CVM nos últimos tempos, a gente enxerga e sente deles um entusiasmo enorme com essas mudanças regulatórias e essas mudanças de mercado que estão acontecendo. Então, o que provavelmente deve se esperar? Né? E é importante trazer aqui que a nova norma do FDIC, a nova 356, como tem sido chamada, ela está no forno, né? Ela está para sair. Eu imagino que ela só não tenha saído, pelas informações que eu tenho, por conta da pandemia e das diversas outras prioridades que surgiram no caminho. Mas há uma expectativa que essa nova norma saia nos próximos meses, na pior das hipóteses.
E o que ela vai trazer? Ela muito provavelmente vai trazer, ou vai se discutir muito isso, uma flexibilização de uma série de exigências que tornavam o FDIC um instrumento muito mais pesado, né, muito mais custoso, que afastou uma série de fiduciários desse universo. Os grandes bancos com uma preocupação em relação à responsabilidade que eles poderiam ter no caso de fraude dentro de um FDIC. E essas mudanças, então, trazem possivelmente novos agentes, trazem uma redução de exigências regulatórias, trazem, consequentemente, uma redução de custo operacional em relação à estrutura do FDIC. Então, além de se desenvolver e de se criar um ativo subjacente que seja mais leve, mais dinâmico, mais seguro, você também vai ter o veículo de securitização provavelmente menos enrijecido e mais adequado a um mercado que se busca mais líquido, mais dinâmico e mais barato, né, como infraestrutura. Agora, existem desafios, né? E aqui eu termino e já, de certa forma, levanto a bola para o Paulo, né? Existem desafios operacionais relacionados a isso, existem questionamentos relacionados ao custo dessa infraestrutura, o que isso vai agregar, né, em termos de custo agora com essa nova infraestrutura de mercado. Quem vai pagar por essa nova infraestrutura e o quanto isso vai valer a pena na outra ponta. E daí, isso é uma visão mais estrutural. E daí uma visão individual de clientes, de pessoas com quem a gente conversa no mercado. O que será do mercado depois disso? Você tem uma mudança completa da dinâmica. Você pensa no universo de fundos que compram duplicatas, o processo de avaliação de crédito vai ser outro, né? O processo de manutenção de relação com clientes provavelmente vai ser outro. Quem não está afeito à tecnologia provavelmente vai ter dificuldades de se enquadrar nesse novo padrão de mercado. E a concorrência dos grandes bancos. Uma vez que você tem um título seguro e líquido, teoricamente, você não pode levar uma concentração de mercado em vez de uma competição dentro desse mercado. Enfim, existe um universo de questões aqui que muito provavelmente a gente não vai conseguir responder, a gente vai conseguir elucubrar sobre o que vai acontecer, mas que são super interessantes para serem discutidas e debatidas aqui no âmbito desse seminário. Isso, essas são minhas considerações iniciais. Muito bom, Rubens. Bom, faz o gol aí, Paulo. Bom dia, pessoal. Antônio Marcos Rubens, a gente nem combinou. Obrigado pela deixa aí. Esse gol tá fácil de fazer, mas antes de começar aqui, deixa eu me apresentar e falar um pouquinho sobre os casos mais práticos que a gente tem enxergado para esse novo mercado dos FDICs. Eu me chamo Paulo Davi. Antes de mais nada, eu queria agradecer o convite, a possibilidade de falar aqui para um público tão seleto como esse. Então, como estreante aqui do evento, eu particularmente fico super feliz de poder participar e encontrar aqui no meio tanto dos panelistas quanto de quem está acompanhando, tanta gente querida, tantos sócios, parceiros de longa data, clientes, um montão de amigos, então estou bastante feliz. Além disso, é uma honra participar de um painel com profissionais de tanto renome, tanto gabarito, e que eu respeito bastante. Então, o Rubens acompanha a gente lá desde o comecinho da Grafeno e de outras coisas, enfim. O Cal, uma das maiores referências sobre FDIC no Brasil. O Antônio Marcos dispensa também a apresentação, faz um trabalho brilhante e extremamente técnico lá no Banco Central. Então, eu estou bastante feliz e é uma baita honra poder vir aqui contar um pouquinho para vocês. Como eu sou estreante, vou me permitir também me apresentar um pouco e falar rapidamente sobre o que a gente tem feito. Eu sou um dos fundadores da Grafeno, que é uma empresa de tecnologia hoje focada no mercado de crédito. Então, a gente tem atendido os principais fundos de crédito, os principais FDICs, algumas securitizadoras e algumas boas fintechs também. E eu faço parte dessa primeira geração de empreendedores fintechs do Brasil, e estou dedicado a esse assunto desde 2014, quando, junto com outros sócios, coloquei de pé a primeira operação de peer-to-peer lending no Brasil, que depois deu ensejo à sociedade entre pessoas. Então, a Grafeno hoje, a gente tem trabalhado em algumas frentes, a gente tem lá a conta digital para fundos excedentes, tem um processo de emissão de ativos 100% automatizado, e tem uma cobrança que a gente oferece para os fundos e para os excedentes uns 30%, 40% mais barato do que tem no mercado.
Além disso, junto com o Banco Central e o SPC lá no Banco Central, a gente tem uma entidade registradora que está em processo, digamos, final de autorização e, naturalmente, a gente vai evoluir para um processo de escriturador. Então, falando um pouquinho sobre a evolução dos ativos escriturais, que, na verdade, eu entendo esse assunto junto com todo esse arcabouço que o Banco Central tem construído de pagamento instantâneo, do Open Banking, da registradora, da escrituradora, do cadastro positivo, quando o Antônio Marcos bem trouxe da LGPD, enfim. Então, tudo isso faz parte dessa agenda de transformação do Banco Central, que me parece que no curto prazo visa trazer mais segurança para o mercado de crédito e no longo prazo, ali no médio e longo prazo, estimular a competitividade do mercado de crédito. Então, meu papel no evento, né, ainda mais com dois feras aí, como o Antônio Marcos e com o Rubens, é tentar trazer um pouco mais dos casos práticos e do que a gente tem visto aqui, do papel da tecnologia. Então, na nossa visão aqui, a primeira coisa importante é que a competição ela é boa, ela é bastante boa, mas obviamente ela tem dois lados, né? E a pergunta que fica, e a gente conversou bastante com os nossos clientes para poder participar aqui do evento, a pergunta que tem é como que fica o meu negócio diante disso tudo, né? Então, como que ficam os FDICs diante de toda essa transformação? A primeira coisa que eu quero falar, eu não combinei com o Rubens, é que a gente tem a mesma leitura, mais macro, né? Então, com a diminuição das assimetrias do mercado, as duplicatas tendem a ficar muito mais seguras e eficientes. Então, naturalmente, há uma maior segurança e transparência na comercialização desse ativo, o que faz com que mais gente queira participar desse mercado e, consequentemente, né, com essa diminuição da barreira de entrada, tem mais competição, o que, por sua vez, vai acarretar em uma diminuição da taxa de juros por conta da competitividade da competição. O que isso, de novo, nos parece super bom, super importante para o nosso país. Além disso, com um mercado mais eficiente, mais transparente, sem tantas assimetrias, o mercado em si, né, o mercado de duplicatas e de todos esses ativos, da CCB, dos ativos do agronegócio, fica muito mais convidativo para a entrada de novos players e de novos competidores. Então, no curto prazo, é bem claro assim, uma tendência de aumento de competição, aumento do número de FDICs no mercado. Por outro lado, principalmente no cenário de juros muito baixos e de clara tendência, né, de margens para baixo, a gente enxerga uma diminuição dos spreads e, por consequência, uma maior dificuldade para os FDICs encontrarem rentabilidade para monetizar os seus cotistas, enfim, as pessoas que orbitam a operação. Então, no longo prazo, a gente enxerga que esses ganhos de escala, eles vão, principalmente, né, por conta do custo de captação, por conta de ganhos de escala de operação e de aquisição de clientes. E hoje, uma outra coisa legal que a gente tem visto muito é que, por conta dessas ferramentas de tecnologia mais disponíveis, os FDICs que antes tinham uma atuação bastante regional, eles conseguem acessar cada vez mais mercados fora ali da sua região. Então, a gente tem hoje bons clientes nossos que operam com clientes do Rio Grande do Sul até o Rio Grande do Norte, então o Brasil inteiro sendo atacado às vezes pelo mesmo FDIC. Então, a gente enxerga que no longo prazo tem uma tendência de concentração do mercado. Então, parecido muito com o que houve com os e-commerce, quando as lojas deixaram de ser presenciais e passaram a ser digitais, virtuais. Então, a gente enxerga esse efeito sanfona no mercado de FDICs e que nos parece uma tendência que, no longo prazo, os melhores participantes dessa indústria são os players que vão estar conquistando muito mais mercado. Então, a grande primeira coisa que eu trago aqui para a nossa conversa é que nos parece que ser digital e eficiente não é mais uma opção. Então, o que é ser digital nesse contexto, né? Ser digital é utilizar tecnologia de qualidade para poder acessar melhor o seu cliente. Acho que isso é uma coisa muito importante para a gente estar falando. Então, todas essas inovações que o Banco Central tem trazido, nada mais são do que ferramentas, né, para que você possa acessar melhor esse cliente, o que representa maior receita e, ao mesmo tempo, utilizar a tecnologia
para reduzir esses custos operacionais e trazer mais agilidade para os processos internos. Então, dando um exemplo aqui até meio simplista, o Cal até poderia fazer esse evento aqui hoje da Ukibar presencial, ele poderia tentar fazer esse evento presencial, mas ninguém iria atender. Então, ser digital não é uma opção, né? Ele precisou utilizar uma boa ferramenta de tecnologia, como o Zoom, para que ele pudesse levar um conteúdo de alto nível para um montão de pessoas aqui que estão nos acompanhando nesse momento. Além disso, se adaptar a essas inovações regulatórias do Banco Central não nos parece uma opção para os FDICs. Então, nos parece que o FDIC continuar trabalhando apenas com um produto, né, o desconto, por exemplo, da duplicata, e continuar fazendo envio do boleto físico, principalmente no momento em que nem boleto físico chega hoje no sacado, não parece um bom caminho, principalmente no mercado mais competitivo, mais dinâmico. Então, voltando para a pergunta, como que fica o meu negócio nesse momento e como que o FDIC vai fazer frente, o Rubens trouxe aqui um ótimo exemplo, né? Como que um FDIC vai fazer frente a um banco, né? Então, eu concordo muito com o Rubens, né? Com a desmaterialização dos ativos, a duplicata se torna um ativo muito mais fácil, palatável de ser trabalhado e provavelmente, né, bancos e grandes players vão cada vez mais entrar nesse mercado. E como que você compete com um cara que tem custo de captação zero, né? Ele pega o dinheiro do correntista dele, enquanto que o FDIC tem que remunerar o seu cotista ali a 110, 120, 150% do CDI. Então, eu poderia falar aqui que o FDIC ele tem as vantagens naturais, né? Ele tem um custo operacional talvez mais leve, ele é muito mais ágil para fazer negócio, ele tem um melhor relacionamento com o cliente, mas me parece que, no fundo, e o contexto digital ele só acentua essa característica, o FDIC tem duas grandes vantagens para fazer frente a toda essa nova mudança regulatória e tecnológica por qual passa o mercado. Então, o FDIC conhece profundamente o cliente e um determinado nicho. Então, o FDIC ele tem que usar todas essas ferramentas que estão sendo disponíveis para cada vez mais conhecer e fazer esse assessment com melhor qualidade desse cliente e desse nicho. Da mesma forma, o FDIC, diferente de uma estrutura muito grande como um banco, ele tem muito mais agilidade, por exemplo, para criar a política de crédito específica para cada cliente, enquanto o grande banco tem que fazer lá a política de crédito para uma região, né, interior de São Paulo, enquanto o FDIC consegue muito mais facilmente fazer o assessment daquele cliente específico. Então, no no final do dia, nos parece que todas essas inovações elas vão se reduzir para que cada vez mais o cliente conheça melhor, o FDIC conheça melhor o seu cliente e ele possa cada vez mais ser mais ágil para atender as necessidades desse cliente. Então, fazendo essa primeira apanhada aqui, eu acho que a grande genialidade de tudo que o Banco Central tem construído por um lado, trazer mais competitividade e segurança para o mercado, então ele traz mais players para essa indústria. Por outro lado, ele não deixa os FDICs desamparados quando ele traz mais ferramentas, como o Open Banking, como o pagamento instantâneo, a estruturadora, a registradora, a LGPD, cadastro positivo, para que esses FDICs possam competir com os players que vão entrar. Então, acho que, fazendo essa primeira colocação aqui, nos parece claro e inexorável o movimento de transformação digital e regulatória pelo qual o Brasil está passando. Nos parece claro que a solução para que os fundos possam entrar continuar competindo nesse mercado é oferecer cada vez melhor produtos e serviços de uma maneira simples, fácil e segura, né? Então, desde a abertura, por exemplo, de uma conta vinculada ao oferecimento de um novo ativo para que ele possa atender aquele cliente de uma necessidade dele que vai além do que, por exemplo, a duplicata. Então, levar crédito para o seu cliente, reduzindo o custo operacional, simplificando o processo, nos parece a resposta ali do que, na prática, o que o FDIC vai fazer frente a essa desmaterialização dos ativos financeiros. Legal, Paulo. Basicamente, você e o Rubens estão trazendo um contraponto super relevante que a desmaterialização, a digitalização funciona nas duas pontas, né? O contraponto que vocês estão trazendo é que isso vai trazer mais competição também do próprio banco, do grande banco, e que os FDICs ou as empresas que atuam nesse setor, de alguma forma, vão ter que adicionar mais valor ao que eles estão prestando para o cliente final,
além do preço, né? O crédito, sem dúvida nenhuma, o preço vai ser relevante, mas você vai ter um competidor forte que vai ser o banco, né? Então, você vai ter que agregar serviço aí. Eu não sei se o Léo tem alguma coisa para colocar em termos de perguntas, senão eu já queria mostrar dados. Queria fazer a pergunta aqui. Perdão? Queria fazer 2 perguntas aqui, pode ser? Vai lá, vai lá. A primeira é: hoje sou obrigado a comprar CCB e CCI por endosso cartular. Existe alguma previsão de digitalização desse processo? Essa é a primeira pergunta. A outra que eu queria também colocar é: a diminuição da assimetria de informação, que tanto beneficiaria o custo operacional dos FDICs e as operações de crédito tomador, pressupõe que as escrituradoras adotarão procedimentos adequados para reduzir essa assimetria. Em outros tempos, pressupõe que tenham procedimentos pelo menos tão rigorosos quanto os que os fiduciários de FDIC, administrador e custodiante, hoje têm. A duplicata escritural, portanto, não reduz a assimetria de informação relativa a essa espécie de título, e sim desloca o momento de saneamento do título para uma etapa que coincide com a sua constituição. Como será possível assegurar que os procedimentos adotados pelas escrituradoras no momento de originação do título sejam de fato satisfatórias e se traduzam realmente em benefício para o mercado e para os tomadores de crédito? Legal, Léo. Pessoal, posso começar respondendo aqui? Por favor, Paulo. Essa segunda pergunta tá bastante rebuscada e sofisticada, né? Então, eu fui anotando aqui, mas tem bastante coisa nela. Eu acho que, Léo, eu vou responder só a segunda pergunta, vou deixar também para o Antônio Marcos e para o Rubens me ajudarem, na primeira e nessa segunda pergunta. Mas acho que o Banco Central ele tem trabalhado muito forte na questão da interoperabilidade entre todas as infraestruturas do mercado. Então, no final, hoje a gente imagina que vão existir algumas empresas, mas que não vão ser centenas de empresas, né, que vão prestar essa infraestrutura, até pelo tamanho do mercado. Então, a primeira parte da resposta é que essas empresas elas vão ter que interoperar e atendendo critérios de enorme aspectos, né, técnicos e de segurança. Então, acho que uma das coisas mais importantes que a gente sempre conversa lá dentro de casa, enfim, é que segurança é a coisa mais importante que a gente tem que trabalhar nesse mercado. Segurança parte pela inovação regulatória, parte de tecnologia, parte de aspectos operacionais. Então, eu acho que essa é a primeira parte da minha resposta, né? As escrituradoras, elas vão ter que interoperar, atendendo critérios gigantescos ali de segurança. A segunda parte da minha resposta é uma ótima pergunta. No final do dia, tecnologia e inovação regulatória nos parecem que só faz sentido se trazerem benefício para o mercado, e benefício para o mercado é simples, é aumento de receita e redução de custo e desburocratização de processos que não trazem mais segurança. Então, acho que o Banco Central ele está muito atento a esse tipo de foco das entidades, seja a registradora ou a escrituradora, e tudo que o Banco Central tem feito é forçando que todas essas empresas caminhem junto nessa direção, e aí elas possam competir, enfim, cada uma vai oferecer um determinado serviço, produto, mas nos parece que isso é algo basilar, né? Condição sine qua non para que você possa ter escrituradora. E aí, trazendo um pouco até do meu depoimento pessoal, lá em 2014, quando eu coloquei de pé lá o peer-to-peer lending aqui no Brasil, fui lá no Banco Central, e o Banco Central trouxe, desde o primeiro momento, uma visão muito interessante de, olha, o papel do Banco Central é fazer com que esse tipo de inovação frutifique no Brasil da melhor maneira possível. Então, eu acho que o papel do regulador aqui, eu não conheço nenhum empreendedor fintech sério que não adore, igual o Rubens trouxe ali, o papel do Banco Central é um papel sério e que caminha muito para que a gente tenha um mercado mais competitivo, um mercado mais eficiente, um mercado com mais segurança. Então, acho que a minha resposta ela parte ali de vários aspectos, mas é nesse sentido de segurança, e do Banco Central está forçando essa interoperabilidade
em padrões bem altos de segurança para que o mercado aconteça da maneira correta. Antônio? Bom, eu primeiro agradeço as perguntas, eu acho que elas são bem pertinentes com o tema que a gente está debatendo aqui hoje. E sobre o primeiro ponto, da cédula de crédito bancário, a CCB e a CCI, é importante enfatizar que esse foi um dos principais pontos de alteração promovidas pela Lei 13.986 na Lei 10.931, que se procurou ajustar. Por exemplo, no caso da CCB, um problema grave que estava acontecendo em alguns tribunais, algumas decisões de tribunais de São Paulo, decisões corretas, tá? Era o questionamento, em alguns casos, tá? Pelo menos em primeira instância, sobre a cessão do crédito por meio de CCB para fundos de investimento de direito creditório, porque você tinha uma cessão para fora do sistema financeiro e quando você faz uma cessão em vez de um endosso, você não carrega as características originais do negócio, ou seja, aquilo que estava no ambiente financeiro, que não estava sujeito à lei do usura, ou seja, um teto de taxa de juros anual, passava, em alguns entendimentos, por alguns tribunais, a ficar sujeito a esse tipo de restrição quando ia para um FDIC, o que trazia uma queda na qualidade dos ativos absurda. Então, essa alteração na Lei 10.931 pela 13.986 resolveu esse problema, porque o próprio endosso, seja da CCI como da CCB e dos demais títulos que estão ali sendo regulados, é feito legitimamente na forma escritural. Você ganhou a desmaterialização desse título. Então, ficando claro, esse problema, não só em tese, certamente está resolvido com o marco legal que houve agora. Com relação ao âmbito infralegal, que é o sistema de escrituração da CCB, isso está em gestação, está em construção no Banco Central, e eu acredito que, quando esse processo estiver concluído e vai estar sujeito à consulta pública, ele vai estar, vamos dizer assim, finalizado, certo? Com respeito à segunda pergunta do colega, a duplicata escritural, eu vou respeitosamente discordar da afirmação de que não há uma redução na assimetria de informação. Eu acho que a Lei 13.775, entre diversos aprimoramentos que ele fez na duplicata cartular, lá de 1968, da Lei 5474, foi a redução da assimetria de informação. Vou dar um exemplo, entre diversos outros, tá? Lembre-se que a duplicata ela tem que ser aceita pelo sacado, né? Não aceita, ela está sujeita a um protesto nesse título. Em 2018, eu até busquei rapidamente aqui, o STJ, por meio do recurso especial, não ver se eu consigo, número 1439749, da ministra relatoria da ministra Maria Isabel Galotti, ele ratificou, ele pacificou o entendimento que toda duplicata aceita, ela carrega em si a característica do princípio da abstração. O que quer dizer isso? A partir do momento que o sacado aceita a duplicata, esse título se desconecta das características originais do negócio. Ou seja, se você ceder essa duplicata aceita para um FDIC, um processo de securitização, independente da relação contratual entre o sacado e o sacador, tá, o emissor da duplicata, se houver um vício nessa relação, ela não contamina o título que foi securitizado. Primeiro isso. E todo esse processo de aceite agora se tornou legítimo, porque era quase impossível fazer uma duplicata cartular dentro do ambiente de registro ou depósito de ativos financeiros, porque ele é todo eletrônico, é muito mais fácil para o sacado dar legitimidade ao título por meio do aceite, sendo que ele consegue visualizar no ambiente virtual todas as informações relativas a ele e ao seu endividamento junto ao seu fornecedor, no ambiente comercial ou de prestação de serviço. Isso é muito importante. E mais, repetindo, dentro da sistemática, tanto da Lei Geral de Proteção de Dados, tudo bem que ela vai entrar em vigor ainda, mas que já está sendo estruturada, e o processo do Open Bank, que também tem diversas fases que vão se encerrar em agosto de 2021, é bom lembrar que diversas informações que não chegavam ao sistema financeiro, como, por exemplo, o histórico de bom pagador da duplicata pelo sacado, é uma informação que está fora do sistema financeiro, que vai passar a estar disponível no processo de Open Bank em ambiente de registro do depósito. Da mesma forma, o histórico de bom cumpridor de suas obrigações como fornecedor, na posição de emissor da duplicata, também vai estar potencialmente disponível por meio da legitimidade legal da LGPD. Então, na verdade, o que você tem, como o colega Rubens e Paulo bem mencionaram, é uma redução drástica da simetria de informação.
E, por isso, você tem desafios que eu considero muito saudáveis no ambiente de negócio, de maior competitividade, porque muito mais players, além de FDICs, instituições financeiras de pequeno, médio, grande porte, e instituições que atuam unicamente por plataformas eletrônicas, como as fintechs de crédito, vão estar interessadas na antecipação desses recebíveis. E esse processo também, dentro daquela sistemática de múltipla abordagem que eu mencionei, também permeia, respeitada as peculiaridades de cada um dos seus títulos, os títulos do agronegócio, os títulos do crédito imobiliário e a crédito bancário. Então, eu espero ter respondido a pergunta do colega. Posso agregar 2 pontinhos aqui, Cal? Por favor. Acho que houve uma analogia, eu até vi, a pergunta foi do Bruno Ticoni, que é um grande advogado que milita na área há algum tempo, então vi a complexidade da pergunta, a profundidade, e daí fez todo sentido ser do Bruno. Mas eu também discordo da posição dele que ele colocou. Acho que tem 2 elementos muito importantes aqui. O custodiante antes, ele não tinha como verificar a unicidade do título. Esse é um elemento central, quer dizer, um mesmo cedente poderia ceder o mesmo título com base na nota fiscal, a mesma nota fiscal para 2 fundos. Em tese, você teria como fazer isso e não teria como verificar a unicidade disso com segurança absoluta. Hoje em dia, você tem um elemento de unicidade com a convenção, com a interoperabilidade e com a impossibilidade de alguém emitir duplicata escritural e uma duplicata cartular também, pela dinâmica do mercado e pelo como a regulação foi construída, o que vai praticamente tornar isso impossível ou totalmente desaconselhável, ou alguém comprar uma duplicata que seja cartular. Esse elemento da unicidade, ele dá uma segurança enorme e isso muda a questão da simetria de informação e muda a forma de verificação desse ponto. O outro elemento que é central nessa questão da nova regulamentação do Bacen, e que foi um passo ousado, uma ousadia bem-vinda, tem que mencionar isso, que é a vinculação do pagamento. Quer dizer, antes você tinha uma cessão da duplicata e uma emissão de novo boleto para a cobrança disso, que não estava necessariamente vinculada àquela duplicata. Hoje em dia, com a nova regulamentação, você vai vincular uma coisa a outra. Quer dizer, a liquidação da duplicata, ela só é comprovada quando se faz um pagamento que é verificado pelo escriturador. Você não conseguia garantir que aquele valor estava pagando aquela duplicata e só aquela duplicata antes de que essa lei entre completamente em vigor e que essas normas passem a ser aplicáveis. Quer dizer, o custodiante, se alguém pagasse aquela mesma duplicata, algum valor por aquela nota fiscal, você não teria como rastrear que aquele pagamento estava sendo feito por um terceiro. Hoje em dia, isso fica absolutamente controlado dentro de uma mesma linha de controle dentro do dentro do escriturador e dentro da registrada ou depositária. Então, esses elementos, na minha percepção aqui, mudam completamente o cenário do que era a atuação do custodiante e o que vai passar a passar a ser o cenário a partir do momento que essas duplicatas estejam escrituradas e registradas. Perfeito. Inclusive, a gente sabe, foi até comentado isso no webinar do mês passado, que o papel do custodiante dentro dos FDICs vai ser completamente repensado em cima de tudo isso que está acontecendo. Eu imagino que a assimetria informacional, ela vai, se não desaparecer completamente, mas pelo menos de uma forma significativa com o Open Banking, tá certo? Ali acabou, não existe mais essa... Porque toda a informação vai estar disponível. E aí, se por acaso, se agora a gente conseguiu resolver do ponto de vista talvez operacional e abrir um pouco mais de informação, com o Open Banking se completa esse ciclo e a gente não tem mais discussão sobre a simetria com relação a esse credor. Léo, você quer colocar mais alguma coisa ou eu toco aqui? Tem pergunta que tem a ver, mas eu fico em dúvida se não vale a pena tocar. Tá. O que você acha? Eu acho que seria legal, talvez, já que a gente está falando de assimetrias e estamos falando de a questão com relação às registradoras, talvez se uma pergunta para o Antônio, se ele pudesse falar um pouco sobre essa questão da sincronização. Você pode colocar essa pergunta, por favor? Não sei se essa pergunta aqui que você está falando, Carl, mas como está o processo de sincronização das plataformas, sistemas de registro eletrônico de títulos através das registradoras?
aqui é mencionada a CERC, B3, CDR, CRDC, para garantir a unicidade desses ativos nas negociações do mercado e a respectiva liquidez. Antônio, é para você essa. Mata no peito aí. Tá bom. Bom, primeiro é bom esclarecer que esse processo, exatamente para dar mais dinamismo, a regulação do Conselho Monetário Nacional / Banco Central não quis dispor de forma específica a respeito, até porque o Banco Central não regula a tecnologia. Então, houve uma espécie de atribuição, de dever de casa dado a essas entidades de infraestrutura de mercado, que no âmbito da autorregulação estabelecesse uma sistemática de acordo com a melhor tecnologia disponível no momento, sendo que essa decisão que está sendo construída, da mesma forma que foi feita para os instrumentos pós-pagos no cartão de crédito, também está sendo feito para duplicado escritural, tem que ser validada pelo Banco Central, para você garantir unicidade e respeito único a isso. É importante lembrar que, de novo, essa opção do Banco Central para poder utilizar a estrutura de registro também foi uma questão pensada ex ante, para você ter uma redução de custo. Porque você poderia fazer exigência de toda transação ser levada a depósito, por exemplo, que é um instituto mais robusto e, logicamente, ele tem o seu papel fundamental em algumas negociações de ativos, mas quando há, de fato, a necessidade dessa elevação do custo de observância. Só tentando dar um panorama geral, a distinção básica da utilização do registro de depósito, ela acontece, basicamente, quando você precisa controlar o fluxo de pagamentos do ativo ou o fluxo de pagamento da negociação do ativo. Por exemplo, se você está dispondo sobre transações, negociações do mercado de valores imobiliários, no caso de ações, você não está só preocupado em controlar o fluxo de pagamentos do ativo, que seria, por exemplo, os dividendos das ações. Você também quer controlar o fluxo de pagamento das negociações do próprio ativo. O mercado de ações é extremamente dinâmico. Então, é necessário você ter como prerrogativa levar isso para o ambiente de depósito, um ambiente mais robusto, porque o ambiente de registro não se pressupõe a controlar esse grau de volatilidade de negociações. Já títulos como a duplicata, como seria também no caso, por exemplo, um CDB escritural, ou uma LCI, uma LCA, você não está tão preocupado, não que ele não ocorra, de controlar o fluxo de negociação do ativo, porque ela não é tão intensa assim. Em geral, como é que é basicamente a duplicata? O comerciante faz a emissão contra o sacado, em geral, ele pode negociar isso com antecipação de recebível com uma instituição financeira, que eventualmente pode levar isso para o processo de securitização no FDIC. Então, você teve 2 endossos aí nesse processo. Então, o fluxo de negociação do ativo não é tão intenso. Então, você pode levar isso para o ambiente de registro, lembrando que em 2017, com a Lei 13.476, elas passaram com a prerrogativa de poder fazer ônus e gravames, então você tem um custo menor, garantindo a mesma segurança de todo o arcabouço informacional que é a gestão de todo o controle desse ativo, tanto no ambiente de controle no lado real da economia, como no processo de securitização. Então, eu acho que as variáveis todas estão presentes com custo, mas você tem um custo mais baixo, você tem menos assimetria de informação, porque toda informação com autorização das partes envolvidas estão lá presentes, tanto pelo OpenBank como pelo LGPD, e você tem mais segurança no mercado e maior valorização desses ativos aí no ambiente de securitização. Espero ter respondido a pergunta. Ok. Não sei se Rubens ou o Paulo quer comentar sobre isso, senão eu... Cal, eu quero fazer só um único comentário bem pontual. A gente, enfim, como eu contei, a gente está no processo de autorização e a gente tem conversado bastante com as outras entidades sobre a questão da interoperabilidade, e acho que aí eu faço coro ao que o Antônio Marcos tem falado, de que a gente vai precisar conversar. Por outro lado, uma das coisas que a gente entende, por isso que a gente, enfim, construiu a nossa própria entidade registradora, é que esse é um mercado que só vai fazer muito sentido se você tiver ele 100% registrado. Então, hoje, uma das preocupações que a gente tem é fazer esse acesso aos ativos, né? Então, nos parece que esse é um bom desafio também que o mercado tem que enfrentar, e, além da questão regulatória, né, o Banco Central ele dá caminhos, né, mas não é ele que percorre. Então, é o mercado privado. Então, a ideia justamente é trabalhar bem perto com os fundos, com quem opera nesse mercado, para que a gente possa levar ali a um registro que tende ao zero, né? Então, possibilitar com que todo
esse universo de ativos esteja devidamente registrado, porque aí sim você vai ter um mercado mais eficiente e transparente. Então, essa é uma preocupação muito grande que a gente tem, né, que a gente enxerga também nos nossos competidores, e como que a gente vai conversar para que, enfim, você não tenha essas assimetrias. Então, acho que o Banco Central deu o caminho, o mercado privado tem caminhado numa boa direção, cada um vai ocupar um determinado espaço ali, um vai se diferenciar por um motivo, o outro por outro, mas acho que o mercado tem se transformado de um jeito bastante interessante, empolgante, então a gente acompanha de perto, faz parte e parece que vai sair um negócio bem legal disso tudo. Se me permite, só um ponto importante que o Paulo mencionou, é mais um esclarecimento. A iniciativa da Resolução 4.815 foi exatamente na linha que você está propondo, tá, Paulo? No caso da duplicata, todos os ativos emitidos na forma escritural, tá? Tem que ser levado a registro. E aí, nesse ponto, eu queria só aproveitar para fazer um esclarecimento que isso não implica em aumento de custo para nenhuma das partes envolvidas, porque a sistemática anterior de negociação de antecipação desses recebíveis era feita por meio de boleto. E o custo de emissão de um boleto, ainda mais hoje que o boleto é registrado, é praticamente igual, se não talvez até maior em alguns casos, ao custo de um registro numa entidade de infraestrutura de mercado. Com a vantagem adicional agora de que quando você leva para um ambiente de registro, o titular do ativo tem livre disposição para negociação com ele, com quem bem entender, com aquele que lhe oferecer a taxa que lhe é mais interessante, coisa que não acontecia no ambiente anterior. Então, isso já a ideia, a edição da regulação já foi no sentido aí que você está propondo. Tá? Foi um ponto muito importante. Antônio, uma dúvida em relação a isso. Só essa questão de custo eu sei que é super importante, mas eu vou ter o custo de registro e ainda assim, eventualmente, vou ter o custo de emissão do boleto, né? Isso. Vou ter os dois custos, né? Isso. E aí, Rubens e Antônio, acho que vocês estão trazendo 2 pontos bem legais e a Grafeno lá, o que a gente tem feito, ela ataca esses 2 problemas. Então, eu discordo um dedinho, tá, Antônio, com relação ao custo. Esse R$1 parece baixo, mas quando você multiplica ali na escala, às vezes, de um fundo que emite 30, 40, 50 mil boletos e 30, 40, 50 mil ativos, é um peso que o cara carrega que não faz o menor sentido, pelo menos na nossa visão. Então, eu não vou falar que deveria ser o custo de registro, enfim, seria delicado da minha parte, mas acho que o papel é proporcionar esse ferramental para que determinados clientes, fundos vão operar num custo de registro quase que tende a zero, com um custo de emissão de cobrança, né, mais do que o boleto, né, a gente fala muito do boleto, mas o boleto é uma forma de cobrar, o Pix veio aí para mexer com tudo isso e fazer N formas de cobrança, porque quem paga é o sacado, é ele que tem que ser bem atendido, né, não adianta o fundo querer determinar que boleto físico é o caminho para que aquela cobrança seja feita, a gente tem que oferecer N cobranças, me parece, e aí o que o sacado preferir é o que ele tem que receber para poder pagar. Então, a ideia é que algumas entidades registradoras vão se diferenciar por um determinado serviço, o produto que ele vai oferecer no monitoramento de determinado ativo, outras vão se destacar pela grande eficiência, o custo, uma eficiência de tecnologia, e outras vão se destacar pela combinação dos dois, eventualmente trazendo uma experiência do usuário para que o registro não se torne uma etapa a mais de um processo. Então, eu gosto de pensar que se você não simplifica o processo do fundo, ou se você não reduz custo, ou se você não traz mais margem e receita para esse cara, é muito difícil fazer com que o mercado tenha adesão a um determinado produto, ainda que seja determinado pelo Banco Central. Então, acho que o papel dessas entidades é se adaptar ali às necessidades do mercado e fazer com que o registro seja assim, importante e traga vantagem, traga negócios para o fundo. Então, acho que é super desafiador, acho que o Banco Central tem dado todos os ferramentais para que a gente, o mercado privado, possa participar adequadamente dessa brincadeira, mas é um desafio, né? Então, como que você vai trazer uma nova tecnologia que traz margem ou reduz custo e não traz um fluxo operacional mais burocrático? Então, o mercado tem que resolver essa. Acho que tem bons players nesse mercado e soluções boas estão aparecendo e vão surgir cada vez mais. Eu até agradeço a pergunta do Rubens,
Eu acho que ela não podia ser mais tempestiva e pertinente. E a resposta que eu daria, Rubens e Paulo, nesse aspecto, é que, na verdade, os instrumentos para a resolução desse problema já estão sendo colocados à disposição. É bom lembrar, primeiro, o seguinte: a gente pensa o seguinte, eu vou fazer o registro e emitir o boleto. Aí, se me permite, eu acho que é porque, em geral, as inovações digitais ou tecnológicas, elas acontecem no ritmo mais acelerado do que a capacidade de adaptação humana, inclusive nos mercados financeiros também. Tá? Então, na verdade, eu acho que isso está mais relacionado a uma prática que nós nos acostumamos, que eu não sei se é mais necessária. Tá? Lembrando que uma das iniciativas do Banco Central que está na agenda BC-Hash é o PIX, que é o pagamento instantâneo. Eu não vejo como, com a implementação do PIX, mantermos uma sistemática de você ter registro e emissão de boleto. E mais, lembrando que mesmo antes da implementação do PIX, que vai mudar todo esse processo, tornando um custo muito menor aquilo que foi levado ao ambiente de registro, a própria Lei 13.775 da duplicata escritural já prevê a vinculação da liquidação ao legítimo titular daquele ativo. Ou seja, na sistemática antiga, se eu emitir um boleto contra o sacado da duplicata, no momento da cessão, eu teria que emitir um novo boleto. Para quê? Para que esse sacado soubesse quem é o novo cessionário que eu tenho que pagar, quem é o novo titular daquele ativo. Então, o custo era múltiplo. A cada sessão, eu teria que informar a pessoa, fazer algum controle sobre isso. A partir do momento que eu já levo para o ambiente de registro, a própria registradora tem que se encarregar de forma transparente para o sacado para o destino dos recursos. Então, você tem, em tese, no máximo, uma única emissão de boleto, que eu acho que tende a acabar. Eu não vejo como, dentro do contexto dos pagamentos instantâneos, essa sistemática sobreviver, mas é uma questão do próprio mercado financeiro começar a fazer uso, né, dos instrumentos que estão disponíveis aí, dentro desse contexto de inovações digitais. Né? E é ótimo ouvir o Banco Central falar que quer acabar com o boleto e quer achar outros caminhos que sejam mais eficientes. Não diria acabar, mas assim... Vai morrer. Evitar o uso ineficiente. Tá? Eu concordo. É que a gente está no meio do processo, Antônio. Eu acho que, Antônio Marcos, acho que a gente vai ter um momento que talvez de uma elevação de custo e uma redução, uma adaptação. Está no meio dessa corrente aqui. Né? Mas, para mim, está claríssimo. Sua resposta foi perfeita. O Pix vai matar o boleto. Não vai ter mais boleto. Gente, eu queria mostrar para vocês alguns dados aqui, trazer alguns dados nossos aqui, que a gente processou sobre a indústria, né? Só para colocar aí em perspectiva o que aconteceu no último mês. Basicamente, não houve uma mudança importante do ponto de vista de patrimônio líquido, lembrando sempre que a gente exclui o FDIC da Petrobras, que é um FDIC de gestão de caixa. Então, a gente teve aí, basicamente, números equivalentes nos últimos 2 meses. Do ponto de vista de captação, a gente teve, sim, uma perda quando a gente pega toda a indústria, e se a gente excluir o mês de abril, a gente teve uma captação líquida de 1 bilhão, né? A gente teve novas emissões, mas o balanço entre emissões e amortizações foi negativo, tanto para fundo fechado quanto para fundo aberto, né? Que se a gente exclui abril, né? Se a gente pega tudo, a gente tem uma captação positiva para os fundos abertos. Se a gente exclui o mês de abril, que é onde teve novas emissões, esse número é levemente negativo. Outro ponto que vale a pena a gente já tinha antecipado isso no último webinar, é um processo natural. A gente tem um aumento da liquidez, que é refletido pela redução da quantidade de direitos creditórios, ou seja, a indústria está comprando menos direitos creditórios, está fazendo caixa. Isso não é uma novidade, e não é só na indústria de FDIC, é em todo o mercado, as empresas também estão fazendo isso. Não houve praticamente mudança significativa em todos esses indicadores. Se a gente fosse fazer um gráfico, seria praticamente uma linha reta. Então, esses números vêm se mantendo nos últimos meses, tanto com relação ao provisionamento, com relação a recompras e assim por diante. Aonde a gente tem mais mudança é no mercado que a gente já falou aqui, do multicedente e multisacado, né? Aqui a gente sim teve uma redução no número de fundos e no patrimônio líquido, né?
Fechamos o mês de abril com 19,5 bilhões. O momento é um momento obviamente, de liquidez, e esses fundos, pelos ativos de curto prazo que eles acabam adquirindo, ele permite que essa liquidez seja rapidamente seja feita, caso, obviamente, o sacado pague. Isso vem se representando um aumento da posição de caixa de ativos líquidos na indústria. A consequência disso, como já falado, se compra menos direitos creditórios. Então a máquina ela parou de rodar na mesma velocidade, a quantidade de direitos creditórios sendo adquiridos é menor, o que talvez pode até acontecer, o que já aconteceu no passado recente, alguns fundos devolvendo dinheiro por uma questão de que não querem ou não encontram ativos com a qualidade de crédito desejada, né? Se a gente olha, e aqui é o último gráfico, só para contextualizar, se a gente olha a indústria, esse segmento da indústria do ponto de vista de PDD e de substituição de crédito, não houve também nada significativo, né? Agora, como os direitos creditórios vêm se comprando menos, né? Óbvio que essa relação tende a subir com o passar do tempo, e é o que mostram os dois gráficos aí de PDD sobre direitos creditórios e recompras e substituições por direitos creditórios, né? Esse aumento é decorrente da quantidade menor de direitos creditórios que têm sido adquiridos de uma forma rotativa, mensal, ao longo do tempo. Tá certo? Então, eu queria só trazer esses números para que a gente contextualize isso. E aí eu queria perguntar se vocês, principalmente ao Paulo e ao Rubens, assim, o que vocês estão vendo de preocupações maiores dos clientes de vocês nesse momento atual? Assim, o que está chamando a atenção de vocês no atual momento, que está tomando o tempo de vocês, junto aos participantes, clientes de vocês? Legal, Cal. Rubens, posso começar por aqui? Você quer? Essa é uma ótima pergunta, Cal, e acho que a gente tem visto um misto de bastante empolgação dos fundos com uma camada ali de preocupação, né? Então, o que a gente tem visto é que tanto no curtíssimo prazo, né, por conta da pandemia, quanto nessa visão de transformações regulatórias e tecnológicas, os fundos, né, os nossos clientes, eles têm feito muitas perguntas na linha daquilo que eu falei na primeira parte da minha fala e aí, o que vai ser do meu negócio frente a isso tudo, né? Então, acho que o que a gente tem visto é um posicionamento muito grande, né, dos fundos em investirem nessa transformação tecnológica para estarem preparados para competirem melhor. Então, o que antes, até uma brincadeira que a gente fazia, antes quando a gente até próprio falar da Grafeno, enfim, falar do que a gente fazia, a gente tinha um discurso de é muito mais rápido, é 10 vezes mais rápido, uma conta demora em média um dia para abrir aqui, enquanto demora 10, 20 dias no outro cara, 40% mais barato, é mais seguro, etc. Hoje, ser digital não é uma opção. Então, a gente deu o exemplo de brincadeira do evento, né? Então, fazer um evento presencial não é uma opção. O cartório estava fechado até o comecinho da semana, o boleto físico ele está lá empilhado na caixa de correio do sacado, abertura de conta com assinatura, ficha cadastral, firma reconhecida, etc., não é uma opção. Então, a gente tem observado um movimento muito, muito grande e claro no sentido dos FDICs se prepararem para esse momento pós-pandemia, baseando cada vez mais os seus negócios em processos digitais e mais acelerados do ponto de vista de timing. Então, esse é um movimento muito claro que a gente tem visto. A gente tem visto, e aí é uma coisa que me deixa muito feliz também de acompanhar, que a gente tem visto os nossos clientes cada vez mais abertos para a tecnologia. Então, desde a mobilização de um time de tecnologia, a evolução do time de tecnologia dentro de casa. Então, quando a gente começou a construir todo esse desafio de montar uma plataforma digital, a gente não imaginava que a gente ia se deparar tanto com palavrinhas lá de tecnologia como API, o processo digital e como que a gente ia fazer troca de arquivos, enfim.
Então, cada vez mais, e acho que hoje é a maioria dos nossos clientes, a primeira pergunta que eles fazem é: tem API? Então, isso para a gente é um bom sinal de que o mercado tem se posicionado para como que eu vou efetivamente ser digital. Então, acho que isso é um caminho meio que sem volta que a gente tem visto. E, além disso, a gente tem visto também um movimento muito claro das fintechs, né, de estarem cada vez mais indo para um caminho do mercado de capitais. Então, isso também tem batido muito na nossa porta. A gente tem visto um movimento muito legal também do sacado, dessa grande empresa se mobilizando e mobilizando as suas cadeias produtivas de fornecedores. E uma terceira coisa que a gente tem visto com bastante clareza cada vez mais operações trabalhando com lastros diferentes ou com ativos diferentes, e aí trazendo essa roupagem de uma CCB ou trazendo uma roupagem de algo que é mais palatável para o mercado. Então, é um movimento que tem se intensificado muito esse ano e acho que ele veio para ficar, né? Então, são tendências ali que a gente tem visto e que nos parecem que estão aí para ficar no mercado. Assim. Rubens, e você? O que você tem visto aí de preocupações dos teus clientes no atual momento? O momento de mudança que a gente está vivendo e que a gente tende a continuar a vivendo nos próximos anos, ele gera ansiedade. Eu acho que esse é o termo mais preciso, né? Porque da perspectiva do cliente, primeiro vem muita dúvida, né? Muita dúvida de como será. E daí que a gente está falando tanto da regulação da CVM, como vai ser o novo FDIC, as novas estruturas, as novas exigências. Então, tem uma pergunta aqui que eu até vi no Q&A, já antecipando, que pergunta se a CVM vai impor a utilização de títulos escriturais. O que eu imagino e espero que não, porque você tem um FDIC, uma gama de produtos que não são afeitos a títulos escriturais, contratos, e justamente a beleza do produto é a flexibilidade que ele tem, né? Mas essas dúvidas surgem o tempo todo. E daí, o elemento seguinte é uma questão de preparação para esse universo, né? Vale a pena eu já começar a investir nisso ou não, e quanto vale eu investir? E aquela dúvida, né? E o Paulo, que é do ambiente de fintech, viveu isso, existe a preocupação de você chegar antes na festa, né? Então, você se prepara e faz todo um custo, um investimento. Então, dou um exemplo. Vários dos gestores ou consultores muito excelentes, muito sacados, cogitam em montar SCD, ou já montaram SCD, ou estão no curso de montar. Essa é uma questão, para conceder crédito de forma direta. Será que a CVM vai permitir a cessão desses títulos para os FDICs? Será que vai ter que achar outro caminho, porque você tem uma restrição regulatória em relação a isso? Eles têm volume para justificar a manutenção de uma instituição financeira, que por mais simples que ela seja, tem uma exigência regulatória muito grande. Isso vai ser chegar antes da festa, ou talvez, de fato, eles estejam preparados para um novo cenário. A mesma coisa em relação à formatação interna de instituições de pagamento, de contas de pagamento. Será que vai ter alguém que vai me atender de uma forma adequada e é melhor eu subcontratar uma fintech ou é melhor eu fazer isso internamente? Então, essas dúvidas, esse sofrimento decisório em relação a qual é o meu melhor caminho, qual a melhor decisão empresarial, ela está toda hora chegando através dos clientes, e a gente está toda hora discutindo esse tipo de questão e avaliando dentro de uma situação de mercado, dentro das características de cada um e dentro da minha limitação de visão jurídica sobre as coisas, né? Obviamente é um palpite sobre a parte empresarial, mas essa insegurança, essa ansiedade em relação a se preparar para o futuro é algo presente o tempo todo. Eu acho que seminários dessa natureza ajudam a, talvez, aumentar essas dúvidas. Legal. O que você está dizendo é que, basicamente, passou o período daquele susto, né, onde você tinha ali março, abril, e as pessoas já estão começando a olhar para frente e dizer como é que eu avanço com relação a... Isso vai acontecer, isso está acontecendo, como foi colocado, não é uma opção. Como é que eu avanço, como é que eu penso lá na frente, não ficar só olhando também o meu dia a dia. Né? Léo, alguma pergunta, alguma colocação a mais? A gente está, o nosso tempo está estourado, mas se a gente puder, talvez, tentar responder uma ou duas perguntas mais.
Vou botar uma pergunta aqui. Talvez o... Não, deixa eu mudar de ideia aqui, vou fazer uma outra. O Rogério ele traz o seguinte ponto, que ele tem alguns clientes que, devido ao grau de relacionamento mais direto e flexível, perguntam sobre a possibilidade de tomar crédito direto conosco. Existe a SCD, e ele diz que em uma pesquisa ele notou algumas exigências de tributação que ele tem que considerar, né? Mas ele pergunta se seria possível comentar sobre a possibilidade de flexibilização para instituir uma SCD e comparar as vantagens e desvantagens frente a um FINDIC e seus custos. O Rubens, brevemente, no início, comentou um pouco sobre isso. Se você puder, de novo, comentar, Rubens, um pouco. Léo, a questão, e Rogério que fez a pergunta, a questão de montagem de uma SCD é uma questão de custo e escala, no fim da história. O procedimento de uma SCD é que normalmente você monta ela e você não mantém o crédito dentro da SCD. Então, numa lógica, pensando numa lógica fiscal, você vai querer transferir isso para um FDIC, provavelmente ter uma estrutura em cima que vai ser o cotista subordinado desse fundo. E você vai ter o custo operacional de dia a dia de ter uma instituição financeira. Não vejo, acho improvável qualquer flexibilização muito significativa em relação à estrutura de SCD. Depois o Antônio Marcos me corrija aqui se eu estiver errado, porque ela já é uma estrutura dentro do universo regulatório que o Bacen criou, mais enxuta possível, né? Eu acho difícil, e com exigência de 1 milhão de capital, que quando a gente teve uma apresentação no escritório sobre isso, falou é a grande promoção das instituições financeiras, né? É uma exigência muito pequena, especialmente se você considera esse contexto. Então, a avaliação de alguém, do Rogério, tem que ser, puxa, eu tenho escala e volume para fazer uma SCD, ou é melhor pegar uma dessas instituições financeiras que trabalham com a bancarização, com a emissão de CCBs, e você trabalhar em parceria com isso, pagando um custo para fazer isso e ter um serviço de bancarização, que é o que tem no mercado e muitas fintechs se utilizam. Essa é a dúvida. Para ter uma SCD, a decisão tem que ser baseada principalmente em escala, em volume de negócios que ele acha que vai originar, e a agilidade, a qualidade da prestação de serviço para o cliente final. É isso. Normalmente, quem quer uma SCD quer ter mais agilidade na concessão desse crédito, quer ter um canal direto e não depender de um parceiro terceiro. Antônio, quer adicionar alguma coisa? Só para adicionar, primeiro que eu ratifico as palavras do Rubens, foram muito bem colocadas. A SCD e a SEP foram concebidas dentro desse aspecto de aumentar a competitividade como a estrutura mais enxuta possível, e tanto que é a razão por que todas as atividades permitidas para a SCD e SEP, elas são previstas previamente na Resolução 4656, e ela não pode fazer nada do que está ali, exatamente para poder manter essa estrutura bem enxuta. Tá? Só um comentário adicional breve sobre o ponto que eu achei muito importante que o Rubens colocou, foi muito bem colocado, sobre essa questão que é uma dúvida comum da sociedade, quando você entra no mercado financeiro antes da festa começar, vamos botar assim, que eu estou lendo essa questão como assim, eu entrar com algumas operações antes dela estar plenamente regulamentada pelo Banco Central, CVM, etc. Aí eu só queria informar que está em curso uma iniciativa dentro desse contexto das inovações digitais, que é o Sandbox Regulatório, que é uma iniciativa que está sendo tomada pelo Banco Central, pela CVM e pela SUSEP. Cada um dentro da sua esfera de competência legal, mas está tendo uma articulação conjunta. Tá? Ela deve sair certamente em breve, no caso do Banco Central, a CVM e a SUSEP já publicaram a sua norma, e é exatamente o ambiente que eu diria para quem quer, com segurança jurídica, sem risco de uma eventual punição administrativa por parte do Estado, atuar antes da festa começar, vamos dizer assim. Você tem alguma tecnologia, um projeto inovador que você quer testar com clientes reais, dentro do sandbox regulatório, você pode fazer isso com acompanhamento do regulador, dentro do aspecto da supervisão, da autorização, inclusive do aspecto jurídico. Então, é só um convite, isso está em vias de acontecer, já tem a norma publicada da SUSEP e da CVM, Banco Central nós vamos publicar a nossa, e é um convite a todos que estão aqui participando, empresários e empreendedores, de participar dessa experiência. Eu acho que vai ser... Tem data, Antônio? Proveitoso. Tem data para o lançamento? A proposta já está em fase muito avançada no Banco Central. Tá? A data precisa depende porque é uma decisão colegiada da diretoria, do Conselho Monetário Nacional, então não daria para eu afirmar aqui um dia preciso. Mas
é questão muito em breve, tá? Muito em breve mesmo. Então, é só ficar acompanhando a imprensa que vocês logo vão descobrir o lançamento da iniciativa e, logo em seguida, a publicação do primeiro ciclo de experiência, tá? Legal. Gente, nós estouramos aí o nosso tempo que a gente tinha imaginado, de mais ou menos 1 hora. Infelizmente, a gente não vai conseguir responder todas as perguntas, mas eu queria agradecer a participação de todos, a participação da audiência com perguntas, com questões, e agradecer ao Antônio, ao Rubens e ao Paulo, e toda a equipe da Alquibar, não só o pessoal de front office que está aqui, mas também todo o pessoal que está aí no backstage aí trabalhando para que esse evento aconteça. Então, muito obrigado. As perguntas que ficaram, a gente vai tentar, de alguma forma, fazer chegar aos participantes e ver se a gente consegue, de alguma forma, respondê-las. E era basicamente isso. Um agradecimento a todos vocês e ao público que participou com a gente nesse webinar. Passo a palavra para o Léo e para a Monique para dar o finalmente aí. Eu só queria agradecer a todos e até breve. Monique. Então, também queria agradecer a todos. Hoje tivemos quase 300 pessoas assistindo o webinar. A gente vai deixar o webinar na íntegra no YouTube, tá? Então, a gente vai anunciar o próximo bem em breve, a gente já tem data. E nos sigam nas redes sociais, se inscrevam no nosso canal no YouTube para vocês ficarem sempre por dentro das nossas novidades. E é isso, muito obrigada pela presença de todos, dos nossos panelistas, dos nossos convidados que estão assistindo. Uma boa tarde, um bom almoço para todos. Obrigado, pessoal. Obrigado. Obrigado a todos, obrigado, pessoal do Alquibar, obrigado ao Rubens, Paulo. Foi um prazer. Valeu. Valeu.